O aeroporto de Lisboa estava insuportavelmente lotado para um domingo à tarde. Gabriel Mendes arrastava sua mala de mão pelo terminal, esquivando-se de turistas distraídos e famílias apressadas, quando seu telefone vibrou pela 10ª vez em 5 minutos. Outro e-mail do escritório. Ele suspirou, guardando o aparelho sem ler. Aos 42 anos, Gabriel havia se tornado exatamente o que prometera ao pai que seria: sócio sênior de um dos maiores escritórios de advocacia empresarial do Brasil, especialista em fusões e aquisições internacionais. Bem-sucedido, respeitado, solitário. A conferência em Lisboa seria apenas mais uma na lista interminável de eventos profissionais que preenchiam sua agenda. 3 dias de palestras sobre regulamentação financeira europeia, networking forçado com colegas que ele via uma vez por ano, jantares formais onde todos fingiam interesse genuíno nas conversas superficiais. Gabriel já estava mentalmente preparando desculpas para sair mais cedo das sessões, quando avistou a placa com seu nome segurada por um motorista uniformizado. O hotel era discretamente luxuoso, do tipo que executivos internacionais preferem: check-in eficiente, quarto impessoal mais confortável, vista para o Tejo que seria linda se ele tivesse tempo ou disposição para apreciá-la. Gabriel pendurou seus ternos no armário com movimentos automáticos, fruto de anos viajando a trabalho. Eram quase 19 horas quando finalmente se permitiu tirar a gravata e abrir a janela, deixando a brisa fresca de outubro entrar. Foi então que viu a caixa. Estava ali, no canto da mala, onde sempre esteve nos últimos 15 anos. Uma caixa de sapatos simples, desgastada, amarrada com um barbante vermelho desbotado. Gabriel a carregava em toda mudança de apartamento, em toda viagem longa. Nunca a abria, mas também nunca conseguia se desfazer dela. Dentro estavam 23 cartas escritas à mão em papéis variados, algumas em guardanapos de café, outras em folhas de caderno cuidadosamente dobradas. Cartas de amor que ele escreveu ao longo de 2 anos e nunca enviou. Cartas para Theo. Teodori Costa. Só de pensar o nome completo, Gabriel sentia aquele aperto familiar no peito, aquela mistura de nostalgia dolorosa e arrependimento que nunca completamente desaparecia. 15 anos. 15 anos desde a última vez que se viram, desde aquela noite horrível quando tudo desmoronou. Gabriel tinha 27 anos então, recém-admitido como advogado júnior em um escritório tradicional. Theo tinha 25, trabalhando como designer gráfico freelancer, cheio de sonhos e arte, e uma leveza que contrastava perfeitamente com a seriedade de Gabriel. Eles se conheceram em uma exposição de arte contemporânea que Gabriel frequentou apenas porque um cliente importante estava expondo. Theo estava lá fotografando as obras para um catálogo. Gabriel ainda se lembrava perfeitamente. Theo usava uma camisa verde água amassada, calça jeans rasgada no joelho, cabelos castanhos bagunçados caindo sobre olhos cor-de-mel. Ele sorria enquanto ajeitava a câmera, conversando animadamente com os artistas, completamente à vontade em um mundo que era totalmente estranho para Gabriel. Primeira vez em uma exposição de arte? Theo havia perguntado, aparecendo ao lado de Gabriel com 2 copos de vinho barato. Tão óbvio assim? Você está olhando as obras como se fossem contratos legais que precisa analisar. Theo riu, e o som era como música. Arte não se analisa, se sente. Essa conversa casual se transformou em 2 horas de discussão intensa sobre tudo e nada. Theo era tudo que Gabriel não era. Espontâneo, criativo, despreocupado com convenções sociais. E Gabriel era tudo que Theo achava fascinante. Estruturado, articulado, misterioso em sua contenção. Trocaram números. Um café casual se tornou outro. Depois jantares. Depois noites inteiras conversando até o amanhecer. Gabriel percebeu que estava se apaixonando quando acordou uma manhã, pensando em Theo antes mesmo de abrir os olhos. Foi aterrorizante. Ele tinha tido relacionamentos antes, sempre discretos, sempre breves, sempre mantidos rigidamente separados de sua vida profissional e familiar. Mas Theo era diferente.
Theo fazia Gabriel querer mais, querer tudo. Querer construir uma vida real e não apenas encontros escondidos. Namoraram por 3 anos. 3 anos intensos, apaixonados, complicados. Theo queria que Gabriel assumisse o relacionamento, que contasse à família, que vivessem juntos abertamente. Gabriel queria, desesperadamente queria, mas tinha medo. Medo da reação do pai, tradicional e conservador. Medo de prejudicar a carreira que estava apenas começando em um escritório notoriamente conservador. Medo de decepcionar expectativas que carregava desde criança. Quanto tempo mais, Gabi? Theo perguntava, usando o apelido que só ele tinha permissão de usar. Quanto tempo vamos continuar fingindo que somos apenas amigos quando estamos com outras pessoas? Quanto tempo você vai escolher a aprovação deles sobre nós? As discussões foram ficando mais frequentes, mais dolorosas. Gabriel prometia que em breve, que estava apenas esperando o momento certo, que precisava de mais um pouco de tempo. Mas tempo foi exatamente o que não tiveram. A mãe de Gabriel descobriu por acidente. Viu uma mensagem de Theo no celular do filho durante um almoço de família. Confrontou Gabriel em particular. Horrorizada, contou ao pai. O inferno se instalou. O pai de Gabriel deu um ultimato. Termine esse absurdo ou estará fora da família, fora da herança, fora de tudo. A mãe chorava dizendo que era apenas uma fase, que ele conheceria uma boa moça, constituiria família. Gabriel tinha 27 anos e se sentiu novamente como uma criança assustada buscando aprovação paterna. Marcou um encontro com Theo em um café discreto. Lembrava de cada detalhe daquela noite como se fosse ontem. Theo chegou sorrindo, sem saber o que estava por vir. Usava aquela jaqueta jeans que Gabriel amava. Pediu um cappuccino com canela. Precisamos terminar. Gabriel disse, as palavras saindo rápidas demais, duras demais. Isso não vai funcionar. Somos muito diferentes. Eu preciso focar na carreira. Viu a expressão de Theo mudar, de confusão para incredulidade para dor profunda. É sua família, não é? Eles descobriram. Gabriel não conseguiu olhar nos olhos dele. Não importa o motivo, acabou. Me olha e diz isso. Me olha nos olhos, Gabriel, e me diz que não me ama mais. Mas Gabriel não conseguiu. Levantou, deixou o dinheiro na mesa e saiu. Ouviu Theo chamar seu nome, mas não se virou. Se virasse, desmoronaria. Se virasse, correria de volta e jogaria tudo para o alto. Então continuou andando, mesmo com lágrimas queimando seus olhos, mesmo com o coração despedaçando. Nos meses seguintes, Gabriel se enterrou no trabalho. Aceitou todos os casos difíceis, trabalhou madrugadas, fins de semana, feriados. Fez exatamente o que o pai queria. Tornou-se indispensável no escritório, ganhou promoções, construiu reputação impecável. E escreveu cartas. Dezenas de cartas que nunca teve coragem de enviar. Cartas pedindo perdão. Cartas explicando seus medos. Cartas dizendo que ainda amava Theo, que sempre amaria, que não conseguia parar de pensar nele. Cartas descrevendo sonhos de futuros que nunca viveriam juntos. Cada carta uma confissão que ele não tinha coragem de fazer pessoalmente. Eventualmente parou de escrever. Guardou as 23 cartas em uma caixa de sapatos. Amarrou com barbante vermelho que Theo tinha deixado no apartamento dele uma vez. E seguiu em frente. Ou pelo menos fingiu seguir. Teve alguns relacionamentos ao longo dos anos. Nada sério. Nada que chegasse perto do que sentiu por Theo. Tornou-se sócio do escritório. O pai ficou orgulhoso. A mãe parou de cobrar netos. E Gabriel aprendeu a viver com aquele vazio constante, aquela sensação de ter traído não apenas Theo, mas a si mesmo. Agora, aos 42 anos, olhando para aquela caixa no quarto de hotel em Lisboa, Gabriel se perguntou pela milésima vez por que ainda a carregava. Masoquismo? Nostalgia? Penitência? Talvez um pouco de tudo. Pegou a caixa, pesou-a nas mãos. Seria tão fácil jogá-la fora, finalmente deixar o passado no passado. Mas como sempre, não conseguiu.
Guardou-a novamente na mala, fechou o zíper e foi tomar banho. A recepção de boas-vindas da conferência era no bar do hotel às 20 horas. Gabriel considerou não ir, mas sabia que seria notado, que comentários seriam feitos. Então vestiu calça social e camisa clara sem gravata, concessão máxima à casualidade que seu guarda-roupa permitia, e desceu. O bar estava lotado de advogados e executivos em conversas animadas, bebidas caras nas mãos, cartões de visita sendo trocados discretamente. Gabriel pegou um uísque no balcão e procurou um canto onde pudesse parecer sociável sem precisar realmente socializar. Foi quando ouviu a risada, aquela risada. Gabriel congelou, o copo a meio caminho dos lábios. Impossível. Não podia ser. Mas ele conhecia aquela risada como conhecia sua própria respiração. Virou-se lentamente, coração disparado, procurando entre as dezenas de rostos desconhecidos. E então viu. Theodore Costa estava a talvez 10 metros de distância, conversando animadamente com um grupo de pessoas que Gabriel não conhecia. 15 anos mais velho, mas inconfundivelmente ele. Os cabelos castanhos ainda ligeiramente bagunçados, agora com fios grisalhos nas têmporas. Os olhos cor de mel que Gabriel via nos sonhos. O sorriso que iluminava tudo ao redor. Ele usava blazer sobre camiseta. O eterno equilíbrio entre formal e casual que sempre foi marca de Theo. O mundo pareceu desacelerar. O barulho do bar ficou abafado, distante. Gabriel não conseguia tirar os olhos dele, não conseguia processar o que estava vendo. Theo. Aqui, depois de 15 anos sem qualquer contato, sem uma mensagem, sem um encontro casual nas ruas de São Paulo que era grande, mas nunca grande o suficiente. Foi como se Theo sentisse o olhar. Ele se virou, ainda sorrindo de algo que alguém havia dito, e seus olhos encontraram os de Gabriel. O sorriso congelou. A cor fugiu do rosto dele. Por um momento eterno, eles apenas se olharam através do bar lotado. Duas pessoas que se amaram intensamente e se machucaram profundamente, agora estranhos, separados por 15 anos e 10 metros de piso de mármore. Alguém tocou o ombro de Theo, fazendo uma pergunta. Ele piscou, desviou o olhar. Respondeu algo automaticamente. Gabriel viu quando ele se desculpou com o grupo. Viu quando começou a caminhar na direção oposta, claramente querendo fugir. E algo dentro de Gabriel, algo que esteve adormecido por 15 anos, acordou. Ele não podia deixar Theo ir embora. Não de novo. Não sem ao menos... o quê? Pedir desculpas? Explicar? Dizer que nunca esqueceu? Que carregou cartas não enviadas por toda essa vida que construiu sem ele? Gabriel se moveu antes de pensar completamente, interceptando Theo perto da saída do bar. Theo? Theo parou, as costas ainda viradas. Gabriel viu os ombros dele se tensionarem. Viu a respiração profunda antes dele se virar lentamente. Gabriel. A voz era a mesma, mas havia uma cautela nela que não existia antes. Não esperava, não sabia que você estaria aqui. Nem eu, quer dizer, não sabia que você estaria. Gabriel se sentia como um adolescente desajeitado, as palavras saindo todas erradas. Você está bem? Está com boa aparência. Um sorriso pequeno, triste, tocou os lábios de Theo. Você também. Mais velho, mas bem. Silêncio constrangedor. Anos de coisas não ditas pairando entre eles como fantasmas. Gabriel procurou algo inteligente para dizer, algo que pudesse quebrar aquela tensão terrível. Você está aqui para a conferência? Pergunta estúpida, óbvia, mas era tudo que conseguia formular. Sim e não. Estou apresentando na parte de design de comunicação corporativa amanhã. E você? Painel sobre fusões transnacionais na terça. Outro silêncio. Theo olhou para o relógio, gesto que Gabriel reconheceu como desculpa para sair. Pânico subiu pela garganta dele. Não podia deixar Theo ir embora assim, com essa conversa superficial e dolorosa. Theo, podemos conversar? De verdade? Eu sei que não tenho direito de pedir isso depois de tudo, mas por favor, apenas alguns minutos.
Theo o estudou por um longo momento, aqueles olhos cor-de-mel procurando algo no rosto de Gabriel. Finalmente suspirou. Tem um terraço no último andar. Menos barulho. Subiram em silêncio no elevador. A proximidade no espaço pequeno quase insuportável. Gabriel podia sentir o cheiro familiar do perfume de Theo, algo amadeirado que ele sempre usava. Memórias inundaram sua mente, não convidadas. Theo adormecido no sofá dele após maratonas de filmes antigos. Theo rindo enquanto tentava ensinar Gabriel a cozinhar. Theo sério enquanto desenhava em seu sketchbook, língua entre os dentes em concentração. O terraço estava quase vazio, apenas um casal no canto oposto. Theo caminhou até o parapeito olhando Lisboa iluminada se estendendo até o rio. Gabriel ficou ao lado dele, mantendo distância respeitosa, tentando encontrar palavras adequadas para 15 anos de arrependimento. Por que você quis conversar, Gabriel? Theo perguntou baixo, ainda olhando à vista. Depois de todo esse tempo, o que possível há para dizer? Eu sinto muito. As palavras saíram roucas, carregadas. Eu sinto muito por tudo. Por ter sido covarde. Por ter escolhido a aprovação dele sobre você. Por ter te machucado quando você só me amou. Theo finalmente olhou para ele. E Gabriel viu lágrimas brilhando naqueles olhos. Você sabe o que foi pior, Gabi? Não foi você terminar. Foi como? Foi você agir como se os 3 anos que tivemos não significassem nada. Como se eu fosse apenas um inconveniente que você precisava eliminar da sua vida perfeita e planejada. Nunca foi assim. Nunca. Gabriel sentiu suas próprias lágrimas ameaçando. Significou tudo. Você significou tudo. Eu não sabia como ser corajoso o suficiente. Como decepcionar meu pai. Como arriscar minha carreira. Eu tinha 27 anos e ainda estava buscando aprovação como criança. E agora? Theo perguntou. Você ainda está? A pergunta pegou Gabriel desprevenido. Ele pensou em sua vida agora. O pai havia morrido há 5 anos, orgulhoso do filho bem-sucedido até o último momento. A mãe estava aposentada em Florianópolis, ligava uma vez por semana para conversas breves e educadas. Ele era sócio sênior, tinha independência financeira completa, não devia nada a ninguém. Não. Gabriel respondeu lentamente. Meu pai morreu há 5 anos. Eu sou sócio sênior há 3. Eu poderia fazer o que quisesse agora. Mas percebi que talvez tarde demais o que realmente queria. E o que era? Você. Uma vida com você. Acordar ao seu lado. Apresentar você como meu parceiro. Construir algo real em vez de esconder. Gabriel riu amargamente. Irônico, não é? Consegui tudo o que achava que importava. E descobri que a única coisa que realmente importava, eu joguei fora com as 2 mãos. Theo limpou as lágrimas olhando novamente para a cidade. Eu também guardo coisas. Cartas que escrevi para você e nunca enviei. 147 para ser exato. Uma para cada semana do primeiro ano depois que terminamos. Depois parei de contar. Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você escreveu cartas? Todas guardadas em uma caixa debaixo da minha cama. Eu sei que é patético carregar isso por tanto tempo, mas nunca consegui me desfazer delas. Eu também. As palavras saíram como confissão. 23 cartas, na minha mala agora. Eu as levo em toda viagem longa. Nunca consigo deixar para trás. Eles se olharam então, realmente se olharam, e algo passou entre eles. Reconhecimento, dor compartilhada, e talvez, apenas talvez, a menor centelha de esperança. Ficaram no terraço até o bar fechar embaixo, conversando como não conversavam há 15 anos. Theo contou que havia morado em Barcelona por 5 anos após o término, tentando fugir das memórias. Trabalhou como designer para uma agência de publicidade internacional, ganhou prêmios, construiu reputação, voltou para o Brasil há 3 anos, abriu seu próprio estúdio em São Paulo. Teve relacionamentos, nenhum que durasse mais de 1 ano. Nunca conseguia me conectar de verdade. Theo admitiu olhando seu copo vazio. Sempre comparava com o que tivemos.
Sempre achava que faltava algo. Meus amigos diziam que eu precisava de terapia para superar, que estava idealizado algo que provavelmente nem era tão especial assim. Mas era. Gabriel disse com convicção. Era especial. Era real. Era a coisa mais real que já tive na vida. Gabriel compartilhou sua própria jornada. A ascensão meteórica na carreira que preencheu o vazio por um tempo. Relacionamentos superficiais que ele sabia que eram injustos para as outras pessoas envolvidas. A terapia que finalmente começou há 2 anos, onde pela primeira vez admitiu em voz alta que nunca superou Theo, que ainda estava vivendo consequências de escolhas feitas por medo. Meu terapeuta disse que eu construí uma prisão de expectativas e chamei de sucesso. Gabriel sorriu sem humor. Que eu sacrifiquei a autenticidade por aprovação. E ele estava certo. Quando o segurança educadamente informou que o terraço estava fechando, eram quase 2 da manhã. Desceram em silêncio novamente, mas desta vez era diferente. A tensão havia se transformado em algo mais suave, mais melancólico. Pararam no corredor entre seus quartos que, por uma ironia cruel do destino, ficavam no mesmo andar. Obrigado por conversar comigo, Gabriel disse. Eu não merecia sua gentileza, mas agradeço por isso. Theo sorriu, aquele sorriso pequeno e triste que havia aparecido várias vezes durante a noite. Sabe o que percebi hoje? Que ainda sinto algo quando olho para você. Não sei se é amor, ou memória de amor, ou apenas nostalgia. Mas algo se move aqui. Ele tocou o próprio peito. E isso me assusta. Me assusta também. Gabriel admitiu. Porque parte de mim quer perguntar se poderíamos... se há alguma chance de recomeçar. Mas outra parte sabe que te machuquei demais. Que quebrei confiança de forma irreparável. Talvez. Theo concordou. Ou talvez 15 anos seja tempo suficiente para curar. Não sei, Gabi. Não sei nada neste momento, exceto que estou confuso e emocionado e preciso dormir. Podemos tomar café da manhã juntos? Amanhã de manhã? Theo hesitou, então assentiu. 8 horas no restaurante do hotel? Estarei lá. Gabriel mal dormiu. Ficou olhando o teto do quarto, mente correndo com possibilidades e impossibilidades. Theo ainda guardava cartas. Theo ainda sentia algo. Mas 15 anos era muito tempo. Eles eram pessoas diferentes agora. Será que poderiam realmente recuperar o que perderam? Ou estariam apenas perseguindo fantasmas de quem costumavam ser? Às 6 da manhã, desistiu de dormir. Tomou banho longo, fez a barba com cuidado, escolheu roupa casual, mas apresentável. E então, porque não conseguia evitar, abriu sua mala e tirou a caixa de sapatos. As cartas estavam exatamente como deixou. Papel amarelado pelo tempo, caligrafia que ele mal reconhecia como sua, tão diferente de sua escrita atual apressada. Abriu uma aleatoriamente, datada de 6 meses após o término. Theo, vi um homem que parecia com você hoje na rua. Meu coração parou. Corri atrás dele feito louco, toquei seu ombro. Quando ele se virou e não era você, a decepção foi tão intensa que tive que me sentar em um banco de praça para recuperar a respiração. É sempre assim. Você está em toda esquina, em todo sorriso, em toda música no rádio. Como você consegue assombrar alguém estando vivo e longe? Como eu consigo sentir tanta falta de alguém que eu mesmo afastei? Gabriel fechou a carta rapidamente, sentindo lágrimas queimarem. Que idiota ele tinha sido. Que desperdício monumental de tempo, de amor, de possibilidades. Desceu para o café 15 minutos adiantado, nervoso como adolescente. Theo já estava lá, sentado em uma mesa próxima à janela com vista para o jardim do hotel. Ele também parecia não ter dormido bem, olheiras visíveis, mas ainda bonito de uma forma que fazia o coração de Gabriel acelerar. Oi, Gabriel disse, sentando-se. Oi, pedi café para nós dois. Espero que ainda tome preto sem açúcar. Ainda tomo. Gabriel sorriu. E você ainda deve estar tomando cappuccino com canela extra. Theo riu, e o som era como voltar para casa. Algumas coisas nunca mudam.
Comeram em silêncio confortável, observando um ao outro discretamente. Gabriel notou detalhes. A cicatriz pequena perto da sobrancelha de Theo que ele não lembrava. O anel de prata no polegar que parecia novo. A forma como ele ainda tamborilava dedos na mesa quando pensativo. Trouxe algo. Gabriel disse finalmente, colocando a caixa de sapatos na mesa. Minhas cartas. Achei que você deveria tê-las. Depois de todo esse tempo, elas pertencem a você mais do que a mim. Theo olhou para a caixa como se fosse explosiva. Gabriel, eu não sei se... Não precisa ler agora. Ou nunca, se não quiser. Mas são suas. Sempre foram. Com mãos trêmulas, Theo desamarrou o barbante vermelho. Abriu a caixa, pegou a primeira carta. Seus olhos se moveram pelas palavras, e Gabriel viu quando as lágrimas começaram a cair silenciosamente. Você escreveu sobre mim ensinar você a ver arte, Theo disse com voz estrangulada. Sobre aquele dia no museu quando ficamos olhando aquela pintura abstrata por 1 hora, e você finalmente entendeu. Lembro de cada momento, Gabriel sussurrou. Lembro de tudo, Theo. Cada conversa, cada risada, cada beijo. Está tudo aqui. Ele tocou o próprio peito. Nunca foi embora. Theo limpou as lágrimas, fechou a caixa cuidadosamente. Você vai estar aqui até quando? Meu voo de volta é 4 de manhã. O meu também. Voo 72:43 TAP. Gabriel piscou. É o mesmo voo que o meu. Eles se olharam e uma risada escapou, um pouco histérica, um pouco maravilhada com a coincidência impossível de tudo isso. O universo está sendo muito literal com esse negócio de destino, Theo comentou. Talvez seja um sinal. Ou talvez seja só coincidência e nós dois precisamos terapia. Mas ambos estavam sorrindo agora, genuinamente. E algo da leveza antiga estava de volta. Gabriel sentiu esperança florescer em seu peito, perigosa e bela. Theo, eu sei que não tenho direito de pedir isso. Sei que te machuquei de formas imperdoáveis. Mas poderíamos passar esses dias aqui juntos? Não como uma tentativa de forçar algo, mas apenas para reconectar. Ver quem somos agora, sem pressão, sem expectativas. Apenas 2 velhos amigos que se reencontraram. Theo considerou por um longo momento. Gabriel podia ver a batalha interna se desenrolando naqueles olhos cor de mel. Finalmente ele assentiu. Ok, mas com uma condição. Qualquer uma. Honestidade completa, sem jogos, sem guardar coisas. Se em algum momento isso ficar doloroso demais para qualquer um de nós, dizemos. Combinado? Combinado. E assim começou o que Gabriel mais tarde descreveria como os 3 dias mais surrealistas e transformadores de sua vida. Pularam a maior parte das sessões da conferência, fingindo compromissos urgentes quando alguém perguntava. Em vez disso, exploraram Lisboa juntos como turistas, algo que nenhum deles tinha tempo ou disposição para fazer sozinhos. Caminharam por Alfama, as ruas estreitas e sinuosas cheias de história e azulejos coloridos. Theo fotografava tudo, o olho artístico ainda afiado, enquanto Gabriel observava ele observar o mundo. Pararam em pequenos cafés, compartilharam pastéis de nata ainda quentes, debateram sobre fado em bares escuros onde a música doía de tão bonita. Você ainda faz aquela cara quando está pensando profundamente, Theo comentou enquanto subiam para o castelo de São Jorge, ambos ligeiramente sem fôlego. Que cara! Franze a testa assim. Theo imitou, exagerando. Como se o mundo fosse um problema complexo que você precisa resolver. Hábito ocupacional. Gabriel se defendeu, mas estava rindo. Algumas coisas nunca mudam. Theo repetiu, mas desta vez havia carinho na voz. Do alto do castelo, Lisboa se estendia abaixo deles em tons de terracota e branco, o Tejo brilhando ao longe. Estavam ombro a ombro no parapeito, e Gabriel sentiu quando os dedos de Theo roçaram nos seus hesitante. Ele entrelaçou os dedos, um gesto pequeno mas monumental. Isso é ok? Gabriel perguntou baixo. Sim. Acho que sim.
Ficaram assim por longos minutos apenas segurando as mãos e olhando à vista. E Gabriel pensou que talvez a redenção fosse possível. Talvez 15 anos de arrependimento pudessem ser curados. Talvez não fosse tarde demais. À noite, jantaram em um restaurante minúsculo recomendado pelo concierge do hotel, escondido em uma viela que turistas raramente encontravam. A comida era simples, mas perfeita. O vinho português fluía livremente, e as conversas foram ficando mais profundas, mais vulneráveis. Você se arrepende de outras coisas além de nós? Theo perguntou, olhos brilhantes do vinho. Outras escolhas que fez por medo em vez de desejo? Gabriel pensou honestamente. Muitas. Aceitei trabalhar no escritório do meu sogro porque era seguro, não porque amava direito empresarial. Nunca viajei para lugares que queria porque sempre priorizei trabalho. Nunca aprendi a tocar piano como sonhava quando criança. Construí uma vida que parece boa no papel, mas que não tem alma. Não é tarde demais para mudar. Não é? Tenho 42 anos, Theo. Meio caminho andado. Ou meio caminho pela frente, dependendo de como você olha. Theo se inclinou para a frente. Sabe o que aprendi morando em Barcelona? Que a vida não segue roteiro. Que é ok explodir tudo e recomeçar. Que a autenticidade vale mais do que segurança. Você sempre foi mais corajoso do que eu. Não era coragem, era desespero. Era não ter escolha porque ser falso literalmente me adoecia. Theo pausou, girando a taça de vinho. Mas você tem escolha agora, Gabi. E ainda está escolhendo segurança? A pergunta ficou pairando entre eles. Gabriel percebeu que era verdade. Ele reclamava de não ser feliz, de ter vivido para expectativas alheias, mas ainda não havia mudado nada fundamentalmente. Ainda vivia no mesmo apartamento elegante e vazio. Ainda trabalhava 80 horas por semana. Ainda mantinha relacionamentos superficiais. Ainda estava preso, apenas em uma prisão diferente. Tenho medo, Gabriel admitiu, de mudar e descobrir que ainda não sou feliz. De que o problema não era a vida que construí, mas algo quebrado dentro de mim. Ou talvez você esteja feliz quando para de fugir. Theo disse gentilmente. Quando finalmente se permite sentir as coisas que passou 15 anos evitando. Voltaram para o hotel caminhando devagar, aproveitando a noite fresca de Lisboa. Pararam em uma ponte sobre o Tejo, observando o reflexo das luzes na água escura. Eu trouxe minhas cartas também, Theo disse de repente. Estão no meu quarto, Você gostaria de ler algumas? O coração de Gabriel disparou. Sim, muito. No quarto de Theo, que era virtualmente idêntico ao de Gabriel, exceto pela desordem criativa, roupas jogadas sobre cadeiras, sketchbooks abertos com desenhos pela metade, Theo produziu uma caixa bem maior. Não era de sapatos, mas uma caixa de madeira lindamente trabalhada. Fiz essa caixa em uma aula de marcenaria em Barcelona, Theo explicou. Parecia apropriado que memórias importantes merecessem algo bonito para guardá-las. Dentro estavam dezenas e dezenas de cartas, algumas em envelopes, outras apenas folhas dobradas. Theo pegou uma do meio da pilha, leu silenciosamente primeiro, então ofereceu a Gabriel. Esta é de 2 anos depois que terminamos. Eu estava em Barcelona, tinha acabado de ganhar meu primeiro prêmio internacional de design. Deveria estar celebrando, mas só conseguia pensar em você. Gabriel leu com o coração partido. Gabi, ganhei o prêmio de design europeu hoje. Discurso na frente de 300 pessoas, placa bonita, fotos que vão para o portfólio. E tudo o que consegui pensar foi: você estaria orgulhoso de mim? Você sorriria daquele jeito que fazia quando eu mostrava meus projetos? Meio maravilhado, meio confuso porque não entendia muito de design, mas ficava feliz porque eu estava feliz? Eu conquistei tudo o que disse que queria conquistar. Reconhecimento internacional, respeito no campo, estabilidade financeira. Mas sem você aqui para compartilhar, tudo parece oco. Vazio. Como se eu estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Hoje, no palco recebendo esse prêmio, eu teria dado tudo para você estar na plateia. E essa é a verdade que me quebra. Sucesso sem você não é sucesso de verdade.
Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Gabriel agora. Theo, leia mais. Theo disse, oferecendo outra carta. Esta é de 4 anos atrás. Eu tinha acabado de terminar com alguém que realmente tentei amar. Gabi, conheci alguém. Rafael, arquiteto brasileiro também morando em Barcelona. Ele é gentil, inteligente, bonito. Tudo o que eu deveria querer. Namoramos por 8 meses. Ele me pediu em casamento ontem. E eu disse não. E não conseguia explicar direito o porquê. Porque como eu explico que toda vez que ele me toca eu comparo com você? Que quando ele diz que me ama, eu ouço a diferença na entonação? Que beijos dele são tecnicamente bons, mas falta aquela eletricidade, aquela sensação de voltar para casa? Rafael merece alguém que o ame completamente, sem reservas, sem comparações. E eu não consigo ser essa pessoa. Acho que nunca vou conseguir, porque parte de mim ainda está naquele café onde você me deixou, congelada no tempo, esperando você voltar e dizer que foi um erro. Eu sei que é patético. Eu sei que preciso seguir em frente, mas o coração aparentemente não entende lógica. Eles leram cartas por horas, compartilhando dores e arrependimentos documentados ao longo de 15 anos. Era devastador e catártico ao mesmo tempo, ver objetivamente em palavras escritas o quanto se machucaram mutuamente, o quanto sofreram separados, o quanto nunca realmente superaram. Nós fomos idiotas. Gabriel disse quando o sol começava a clarear o céu. Eles estavam sentados no chão, cercados por dezenas de cartas, ombros se tocando. Desperdiçamos tanto tempo. Ou talvez precisássemos desse tempo, Theo contra-argumentou. Talvez você precisasse descobrir que sucesso sem autenticidade é vazio. Talvez eu precisasse aprender que fugir geograficamente não resolve feridas emocionais. Talvez nós dois precisássemos crescer nas pessoas que somos agora para ter chance de funcionar. E você acha que temos chance de funcionar? Theo se virou para olhá-lo diretamente, aqueles olhos cor-de-mel sérios e profundos. Honestamente, não sei. Tem muito machucado aqui, Gabi. Muita história. E não é só sobre perdoar você por ter terminado. É sobre confiar que você não vai fazer de novo. Que na primeira dificuldade, no primeiro momento de medo, você não vai correr de volta para a segurança e me deixar de novo. Eu não vou. Gabriel disse com toda a convicção que possuía. Aprendi essa lição da pior forma possível. Nunca mais vou escolher a aprovação externa sobre felicidade genuína. Nunca mais vou deixar medo ditar minhas escolhas. Palavras são fáceis. Ações são difíceis. Então, me deixa provar com ações. Me dá essa chance. Theo fechou os olhos, encostou a cabeça no ombro de Gabriel. Estou com medo, muito medo, de me machucar de novo, de descobrir que isso é só nostalgia, que idealizamos algo que nunca foi tão bom quanto lembramos. Eu também estou com medo, Gabriel admitiu, beijando o topo da cabeça dele gentilmente. Mas pela primeira vez em 15 anos, estou mais com medo de não tentar do que de tentar e falhar. Adormeceram assim, no chão do quarto de hotel, cercados por cartas de amor nunca enviadas, enquanto Lisboa acordava lá fora. Quando Gabriel abriu os olhos, o sol estava alto, e Theo o observava com expressão suave. Bom dia. Bom dia. Quanto tempo você está acordado? Uns 20 minutos, fiquei te observando dormir. Você ainda ronca levemente. Gabriel riu, sentindo-se mais leve do que se sentia em anos. E você ainda baba um pouco. Mentiroso. Mas Theo estava sorrindo também. Pediram café da manhã no quarto, sem energia ou vontade de enfrentar o mundo exterior ainda. Comeram na cama, compartilhando histórias dos últimos 15 anos, preenchendo lacunas, redescobrindo quem cada um havia se tornado. Tem uma coisa que ainda não te perguntei. Theo disse, mordiscando uma torrada. Por que agora? Por que depois de 15 anos você nunca tentou entrar em contato, nunca enviou as cartas, mas quando me viu ontem veio falar comigo? Gabriel considerou a pergunta honestamente. Acho que porque te ver de repente, sem aviso, sem tempo para construir defesas, foi como ser atingido por um raio. Toda a ilusão que construí,
Todo o fingir que estava bem, tudo desmoronou em um segundo. E percebi que poderia deixar você ir embora de novo. Poderia continuar vivendo com arrependimento. Ou poderia ter coragem pela primeira vez na vida. Mesmo que você me rejeitasse, mesmo que terminasse machucado, era melhor do que mais 15 anos se perguntando, e se? E se eu tivesse ido embora? Se não tivesse concordado em conversar? Então eu teria respeitado, teria vivido com consequências das minhas escolhas, mas ao menos teria tentado. Theo assentiu pensativamente. Sabe o que te fazer corajoso finalmente fez? Fez eu ter que ser corajoso também. Fez eu ter que decidir se sou corajoso o suficiente para arriscar meu coração de novo em alguém que já o quebrou uma vez. E você é? Ainda estou decidindo. O último dia em Lisboa foi agridoce. Ambos sabiam que a bolha mágica do reencontro estava prestes a estourar, que teriam que voltar para São Paulo e vida real com todas suas complicações. Decidiram não falar sobre o futuro ainda, apenas aproveitar as horas restantes. Visitaram a Torre de Belém de manhã, o monumento se erguendo majestoso contra o céu azul. Theo fotografou Gabriel contra a pedra antiga, e Gabriel não protestou como teria feito antes, quando odiava aparecer em fotos. Você mudou, Theo observou olhando a foto que acabara de tirar. Está mais presente, menos travado. Você me descongelou, Gabriel disse simplesmente. Esses 3 dias contigo foram os primeiros em 15 anos que me senti realmente vivo. Almoçaram em um restaurante à beira do Tejo, mariscos frescos e vinho branco gelado. A conversa fluía naturalmente agora, sem os silêncios constrangidos do primeiro dia. Riam de memórias compartilhadas, descobriam novos gostos e opiniões, debatiam sobre arte e política e o sentido da vida. Você se lembra daquela vez que tentamos cozinhar juntos? Theo perguntou rindo. E quase incendiamos sua cozinha? Como esquecer? Você insistiu que poderia fazer flambe sem saber como e de repente havia fogo no teto. Ei, a culpa foi sua por distrair o chefe com beijos. Você literalmente me puxou para beijar. Estavam rindo tanto que pessoas em mesas próximas olhavam, sorrindo com a alegria contagiante. E Gabriel pensou, isso era o que estava faltando todos esses anos. Não apenas romance, mas amizade genuína, conexão real. Alguém que o fazia rir até doer. À tarde caminharam sem destino específico, apenas explorando ruas que pareciam interessantes. Entraram em uma livraria antiga e empoeirada, cheia de volumes raros e o cheiro inconfundível de páginas antigas. Theo folheava livros de arte, fazendo comentários entusiasmados sobre técnicas e composição. Gabriel o observava, e a sensação de familiaridade misturada com descoberta era embriagadora. Você ainda fica com essa expressão quando está olhando arte, Gabriel comentou, meio maravilhado, meio crítico, completamente absorto. E você ainda me observa mais do que observa a arte. Sempre foi mais interessante do que qualquer pintura. Theo corou, algo que Gabriel não esperava ver em um homem de 40 anos. Era encantador. Tudo nele era encantador, da forma como mordia o lábio quando concentrado a risada alta que não se continha em espaços públicos. Voltaram para o hotel no final da tarde, ambos silenciosos com peso da despedida iminente. Os voos eram de manhã cedo. Em poucas horas, estariam de volta a São Paulo, de volta às suas vidas separadas, e ainda não haviam realmente discutido o que aconteceria depois. Janta no meu quarto? Theo sugeriu. Não quero compartilhar você com um restaurante lotado na última noite. Adoraria. Gabriel se arrumou com cuidado, escolhendo roupa casual mais bonita. Parou na floricultura do hotel e comprou um buquê pequeno, mas elegante. Quando Theo abriu a porta e viu as flores, seu rosto iluminou de forma que fez o coração de Gabriel pular. Você lembrou que eu gosto de flores. Lembro de tudo sobre você, Theo. Tudo. Jantaram no terraço privativo do quarto, que Theo descobriu e insistiu em usar. Lisboa à noite era mágica, luzes piscando como estrelas terrenas. Eles comeram devagar, saboreando cada momento, cada palavra, cada olhar. Precisamos conversar sobre São Paulo.
Gabriel disse finalmente quando não podia mais adiar. Sobre o que isso significa quando voltarmos. Theo assentiu, colocando o garfo de lado. Eu sei, e tenho pensado muito sobre isso. Ele respirou fundo. Gabi, esses 3 dias foram incríveis, mágicos até, mas também foram uma bolha, suspensão da realidade. Precisamos descobrir se o que sentimos aqui se traduz para lá. Concordo. Então o que você sugere? Namoro de verdade. Nada de pular para morar juntos ou grande reconciliação dramática. Começar do zero, conhecer quem somos agora, construir algo novo em vez de tentar ressuscitar o passado. Faz sentido. Gabriel concordou, embora parte dele quisesse pular tudo isso e ir direto para compromisso. E quanto à divulgação, contar para pessoas? Theo o estudou. Essa é a verdadeira pergunta, não é? Você está pronto para apresentar um namorado? Para que colegas de trabalho saibam? Para postar fotos juntos em redes sociais? Para ser publicamente gay após 42 anos sendo privadamente qualquer coisa? A honestidade era como um bisturi, cortando direto ao núcleo da questão. Gabriel sentiu pânico antigo querer subir, instinto de recuar, de pedir mais tempo. Mas então lembrou das cartas. Lembrou de 15 anos de arrependimento. Lembrou do que perdeu por medo. Sim, ele disse firme. Estou pronto. Mais do que pronto. Quero apresentar você como meu namorado. Quero postar fotos. Quero parar de esconder quem eu sou. Porque aprendi da pior forma possível que esconder dói mais do que enfrentar. Lágrimas brilharam nos olhos de Theo. Você tem certeza? Porque não vou passar por isso de novo, Gabi. Não vou ser seu segredo sujo, seu relacionamento escondido. Ou estamos totalmente juntos e abertos, ou não estamos juntos. Eu tenho certeza. E se você precisar de prova, posso ligar agora para minha mãe e contar. Posso postar em redes sociais agora. Posso fazer o que for necessário para você acreditar que mudei. Não precisa ser agora. Só, não me prometa coisas que não pode cumprir. Não me faça esperançoso se ainda tem dúvidas. Gabriel se levantou, foi até Theo, ajoelhou-se na frente dele. Pegou suas mãos, olhou direto naqueles olhos cor de mel que o assombraram por 15 anos. Teodore Costa, eu te amei quando tinha 24 anos e não sabia o que fazer com esse amor. Te amei aos 27 quando fui covarde demais para lutar por você. Te amei em silêncio por 15 anos, escrevendo cartas que nunca enviei, carregando arrependimento como segundo coração. E te amo agora, aos 42, finalmente corajoso o suficiente para dizer em voz alta. Não sei se merecemos segunda chance. Não sei se consigo consertar tudo o que quebrei, mas sei que quero tentar. Quero passar o resto da minha vida provando que aprendi, que mudei, que você pode confiar em mim de novo. Theo puxou Gabriel para cima, para o sofá, abraçou-o forte. Eu também te amo. Nunca parei. Tentei, Deus sabe que tentei, mas você está tatuado na minha alma. Beijaram-se então pela primeira vez em 15 anos, e foi como voltar para casa e descobrir território novo ao mesmo tempo. Familiar e excitante, doce e desesperado. Anos de saudade derramados em um beijo que dizia tudo que palavras não conseguiam. Fizeram amor devagar, redescobrindo corpos que mudaram com o tempo, mas que ainda se encaixavam perfeitamente. Era diferente de quando tinham 20 e poucos anos, menos urgente fisicamente, mas mais intenso emocionalmente. Cada toque era promessa, cada beijo era pedido de perdão e oferta de recomeço. Depois, deitados emaranhados nos lençóis, Theo traçou padrões preguiçosos no peito de Gabriel. Você tem cicatriz aqui, não lembro dela. Cirurgia de apendicite há 7 anos. Você teria rido de mim no hospital reclamando de tudo como criança mimada. Provavelmente. E você teria fingido irritação, mas secretamente amado a atenção. Conhece muito bem. Conheço você a metade da sua vida, Gabi. Mesmo 15 anos separados, você ainda é a pessoa que conheço melhor no mundo. Gabriel beijou a testa dele. O que fazemos agora? Agora dormimos.
Amanhã pegamos avião. Depois disso, descobrimos juntos. Mas nenhum dos dois conseguiu dormir muito. Ficaram acordados conversando, planejando, sonhando em voz alta com possibilidades que finalmente pareciam alcançáveis. Vou reduzir minha carga de trabalho, Gabriel anunciou. Já sou sócio sênior, não preciso trabalhar 80 horas por semana. Posso delegar mais, mentorizar advogados juniores, ter vida fora do escritório. E eu vou finalmente fazer aquela exposição individual que venho adiando. Tenho arte suficiente, só faltava coragem de colocar no mundo. Estarei na abertura. Primeira fila, orgulhoso, postando fotos por todo lado. Theo riu. Cuidado, pode se arrepender dessa promessa quando descobrir como aberturas de arte podem ser pretensiosas. Impossível me arrepender de qualquer coisa que envolva celebrar você. O alarme tocou cedo demais. Arrumaram malas em silêncio melancólico. Verificaram quartos múltiplas vezes, adiando o inevitável. No lobby, enquanto faziam check-out, dedos entrelaçados descaradamente, Gabriel percebeu olhares de outros hóspedes. Anos atrás, teria se encolhido, teria soltado a mão de Theo. Agora apertou mais forte. No táxi para o aeroporto, Theo encostou a cabeça no ombro de Gabriel. Estou nervoso para voltar. Esta bolha foi tão perfeita, e se real fosse decepcionante em comparação? Então fazemos nossa própria bolha. Jantares regulares, fins de semana só nós, viagens quando possível. Não precisa ser Lisboa para ser especial. O aeroporto estava caótico como sempre. Fizeram check-in juntos, passaram pela segurança lado a lado. Encontraram o portão de embarque com 2 horas de antecedência. Sentaram em cadeiras desconfortáveis, observando aviões decolarem através da janela. Você vai sentar comigo no avião? Theo perguntou. Ou são assentos separados? Gabriel verificou o bilhete. Estou em 24A. Você? 24B. Literalmente um ao lado do outro. Theo riu. O universo realmente está sendo insistente. Ou é apenas o algoritmo de venda de assentos, mas prefiro acreditar no universo. O voo foi longo, mas passou rapidamente. Conversaram, assistiram filme juntos compartilhando fones de ouvido, cochilaram com cabeças apoiadas um no outro. Quando pousaram em São Paulo, a realidade começou a bater. Aqui não eram estranhos em cidade estrangeira. Aqui tinham vidas, responsabilidades, histórias. Posso te dar carona? Gabriel ofereceu enquanto esperavam bagagens. Moro em Pinheiros. Você? Jardins, caminho diferente do aeroporto, mas não me importo de desviar. No carro, dirigindo pelas ruas familiares de São Paulo, Theo ficou quieto. Gabriel podia praticamente ouvir os pensamentos dele. Está com medo? Perguntou gentilmente. Apavorado, de estragar de novo, de você perceber que não vale complicação de... Ei. Gabriel pegou a mão dele brevemente antes de precisar voltar ao volante. Respira. Um dia de cada vez, lembra? Não precisa resolver tudo hoje. Pararam em frente ao prédio de Theo, um edifício antigo e charmoso cheio de plantas nas sacadas. Theo hesitou antes de sair. Janta amanhã? Gabriel sugeriu. Aquele restaurante japonês que você costumava amar na Consolação, se ainda existir. Ainda existe. Eu passo lá às vezes quando estou com saudade de coisas. O não dito de você pairava entre eles. 8 horas? Perfeito. E Theo, obrigado. Por Lisboa, por dar essa chance, por tudo. Theo se inclinou e beijou ele, suave e breve, mas cheio de promessa. Até amanhã, Gabi. Gabriel dirigiu para casa com o coração leve pela primeira vez em anos. O apartamento estava exatamente como deixou, limpo e vazio e sem alma. Mas pela primeira vez, em vez de resignação, sentiu motivação para mudar. Abriu o laptop, começou a pesquisar apartamentos menores em bairros mais interessantes. Rascunhou e-mail para sócios propondo redução de carga horária. Pequenos passos, mas passos reais. Os primeiros meses de namoro foram simultaneamente maravilhosos e desafiadores. Gabriel manteve a promessa de ser aberto. Contou à mãe sobre Theo em uma ligação longa e difícil. Ela chorou. Ficou em silêncio por dias.
mas eventualmente mandou mensagem curta. Se você é feliz, vou tentar entender. No escritório foi mais direto. Reunião com sócios seniores onde anunciou que estava namorando um homem e que isso seria público. Houve silêncios constrangidos, mas também algumas surpresas positivas. Fernando, seu sócio mais próximo, apertou seu ombro depois. Era sobre tempo, cara. Você tem sido miserável por anos. Se esse homem te faz feliz, foda-se o resto. Theo conheceu alguns colegas de Gabriel em happy hour, que Gabriel organizou especificamente para apresentá-lo. Estava nervoso de forma adorável, usando camisa social pela primeira vez que Gabriel via em anos. Mas sua personalidade naturalmente cativante ganhou todos. No final da noite, a sócia mais jovem do escritório abraçou Theo. Você é ótimo para ele. Nunca vi Gabriel sorrir assim. As famílias foram mais complicadas. O pai de Theo havia morrido anos atrás, mas a mãe dele, Dona Cecília, lembrava de Gabriel. Quando Theo contou que estavam juntos de novo, ela foi direta. Aquele menino que te quebrou há 15 anos? Theodore, você tem certeza? Ele mudou, mãe. Nós dois mudamos. Pessoas não mudam tanto assim, mas quando finalmente conheceu Gabriel de novo, em almoço tenso no apartamento dela, Dona Cecília observou com olhos penetrantes. Gabriel trouxe flores, foi educado, respondeu perguntas honestas sobre suas intenções. No final, enquanto Theo estava na cozinha, ela puxou Gabriel de lado. Você o machucou demais da última vez. Se fizer de novo, vou pessoalmente te caçar. Não vou, eu prometo. Promessas são fáceis. Me mostre com ações. E Gabriel mostrou. Compareceu à exposição de Theo, convidou todos do escritório, postou orgulhosamente em todas as redes sociais. Meu namorado, o artista incrível Theodore Costa. Mal posso esperar para ver a reação ao trabalho dele. Os comentários foram mistura de apoio genuíno e alguns silêncios eloquentes de pessoas que desapareceram de sua lista de amigos. Gabriel não se importou. Estabeleceram rotinas, jantares de terça-feira, sempre em lugar novo que revezavam para escolher. Fins de semana alternados nos apartamentos um do outro. Ligações de boa noite quando separados. Lenta e cuidadosamente, construíram algo novo que honrava o passado, mas não era aprisionado por ele. Claro que houve momentos difíceis. Brigas sobre coisas pequenas que eram realmente sobre medos grandes. Uma noite terrível quando Gabriel perdeu a paciência com Theo por mudar planos de última hora, e Theo explodiu sobre como Gabriel ainda tentava controlar tudo. Você não confia em mim, Theo acusou. Toda vez que mudo alguma coisa, você age como se eu estivesse prestes a desaparecer. Porque você já desapareceu antes. Desculpa se fico nervoso quando você cancela sem avisar. Eu cancelei um jantar, Gabriel, não nosso relacionamento. Aprende a diferença. Ficaram dias sem falar, orgulho e medo criando muro entre eles. Foi Gabriel quem cedeu primeiro, aparecendo no estúdio de Theo, tarde da noite com sorvete e desculpas. Você está certo. Estou projetando medos antigos em situações novas, e não é justo com você. Theo suspirou, aceitou o sorvete. E eu poderia ser melhor em comunicar mudanças. Sei que você precisa de estrutura mais do que eu. Podemos trabalhar nisso? Ambos? Sim, porque vale a pena. 6 meses viraram 1 ano. Gabriel reduziu carga de trabalho como prometeu. Descobriu hobbies que nunca teve tempo para. Começou aulas de piano, finalmente realizando o sonho de infância. Theo o ouvia praticar com paciência infinita, mesmo quando Gabriel massacrava peças clássicas. Viajaram juntos, pequenos fins de semana no interior, praia ocasional. Nada tão dramático quanto Lisboa, mas construindo memórias novas e reais. Em Paraty, caminhando pelas ruas de paralelepípedo de mãos dadas, Theo parou de repente. Sou feliz, ele disse, surpreso com própria afirmação. Tipo, genuinamente feliz. Não lembro de me sentir assim em... talvez nunca. Eu também. Gabriel puxou ele para beijo ali mesmo na rua. E nem acredito que quase joguei isso fora de novo por medo. Mas não jogou.
Você escolheu diferente. Estou tão orgulhoso de você. Foi no aniversário de 1 ano de reencontro que Gabriel fez a mudança maior. Anunciou no escritório que estava deixando sociedade sênior, virando consultor part-time. Alguns sócios tentaram demovê-lo. O dinheiro seria significativamente menos, o prestígio diminuído, a trajetória alterada permanentemente. Passei 40 anos construindo vida que parecia certa no papel. Gabriel explicou em reunião final. Agora quero construir vida que pareça certa no coração. E isso significa tempo para piano, para viagens, para a pessoa que amo. Não me entenda mal, sou grato por tudo que este escritório me deu. Mas não quero morrer com currículo impressionante e vida vazia. Theo chorou quando Gabriel contou. Você tem certeza? Não quero que se arrependa e me culpe. Nunca poderia me arrepender de escolher você. Aprendi essa lição da forma mais dolorosa possível. Com mais tempo livre, Gabriel finalmente fez coisas que sempre adiou. Viagem longa para a Europa, mochilando com Theo e ficando em hostels baratos que Gabriel da juventude teria odiado, mas Gabriel de agora achava charmosos. Voluntariado em ONG LGBT para jovens em situação de rua, ajudando juridicamente e também mentorando, compartilhando própria história de sair do armário tarde. Você salvou minha vida. Um jovem de 17 anos lhe disse, após sessão de mentoria. Pensava que era tarde demais para mim, que tinha estragado tudo. Mas se você conseguiu recomeçar aos 40, eu tenho tempo de sobra. Nunca é tarde, Gabriel disse, acreditando completamente pela primeira vez. Nunca é tarde para ser autêntico. Foi em noite casual, jantando comida tailandesa em apartamento de Theo, que a conversa sobre morar juntos surgiu naturalmente. Seu apartamento tem luz melhor, Theo comentou. Mas o meu tem mais espaço para estúdio. E se procurássemos algo nosso? Novo começo sem bagagem de vidas antigas. Theo parou o garfo no ar. Você está falando de morar junto? Se você quiser, sem pressão, mas já passamos mais de 1 ano juntos. Mais noites dormimos juntos do que separados. Faz sentido, não faz? Faz total sentido. Theo estava sorrindo aquele sorriso que iluminava tudo. Desde que tenha espaço para estúdio e piano. E quintal pequeno para plantas que vou prometer cuidar, mas você vai acabar assumindo. Conhece muito bem. Encontraram um apartamento perfeito em Vila Madalena. 2 quartos sendo um convertível em estúdio. Quintal minúsculo, mas ensolarado. Luz incrível entrando pelas janelas grandes. Mudar juntos foi aventura, misturando estilos que não deviam funcionar, mas funcionavam. Minimalismo corporativo de Gabriel se suavizou com cores e arte de Theo. Caos criativo de Theo ganhou alguma estrutura com sistemas organizacionais que Gabriel implementou gentilmente. A mãe de Gabriel visitou o apartamento novo alguns meses depois que se mudaram. Ela tinha se tornado marginalmente mais aceitante com o tempo, enviava mensagens educadas em aniversários, não desligava quando Theo era mencionado, mas nunca tinha vindo visitar. Ela chegou tensa, olhando ao redor com expressão cautelosa. Theo fez questão de sair, dar espaço para Gabriel e mãe. Mas ela insistiu que ficasse. Você é parte da vida dele. Seria ridículo fingir que não. Tomaram café constrangedoramente civilizado. Ela fez perguntas educadas sobre o trabalho de Theo. Comentou que decoração era bonita. Quando estava saindo na porta, virou-se para Gabriel. Você parece feliz. Realmente feliz. Não aquele falso feliz de antes. Ela tocou o rosto dele gentilmente. Eu sinto muito, Gabriel, por ter feito você sentir que precisava esconder quem era. Por ter escolhido aparências sobre sua felicidade. Não posso desfazer o passado, mas estou tentando fazer melhor. Gabriel abraçou ela, lágrimas escorrendo. Obrigado, mãe. Isso significa mais do que você imagina. Depois que ela saiu, Theo abraçou Gabriel por trás na cozinha. Progresso, hein? Lento, mas progresso. Ela vai chegar lá eventualmente. E se não chegar? Então ainda tenho você, tenho amigos que me aceitam, tenho vida que construir. Não preciso a aprovação dela para ser feliz, mas seria bom tê-la.
Muito crescimento emocional para homem que há 2 anos nem conseguia dizer palavra namorado em voz alta. Gabriel riu, virou nos braços dele. Tenho bom professor. 2 anos viraram 3. Rotinas se estabeleceram, confortáveis, mas não monótonas. Gabriel tocava piano pela manhã enquanto Theo desenhava no estúdio. Caminhadas noturnas pelo bairro, mãos entrelaçadas, planejando futuros que agora incluíam ambos automaticamente. Amigos em comum, eventos sociais como casal, briguinhas sobre tarefas domésticas que eram irritantes, mas também reconfortantes em sua normalidade. Não era perfeito. Theo ainda ficava frustrado quando Gabriel se prendia demais a planos. Gabriel ainda tinha momentos de insegurança, medo de acordar e descobrir que era tudo sonho, mas tinham construído base forte o suficiente para sobreviver imperfeições. Foi em tarde chuvosa de domingo 2 anos e meio após reencontro em Lisboa, que Theo apareceu na sala onde Gabriel lia. Encontrei isso. Ele segurava a caixa velha familiar. Minhas cartas? Gabriel não as havia visto desde Lisboa. E as minhas? Estavam no armário do estúdio. Achei quando estava procurando telas antigas. Theo se sentou ao lado dele. Não tinha relido desde aquela noite em Lisboa, mas li algumas hoje. E é estranho ler sobre dor que não sinto mais, sobre saudade de alguém que agora dorme ao meu lado toda noite, sobre esperança de que talvez um dia a gente pudesse ter segunda chance. Theo sorriu. Aquele Theo de 2, 5, 10 anos atrás ficaria tão feliz em saber que conseguimos. Gabriel pegou uma carta aleatória de sua caixa, data de 8 anos atrás. Theo, vi casal idoso hoje no parque. Eles estavam alimentando pombos, brigando afetuosamente sobre quem jogaria mais migalhas. E pensei, poderíamos ter sido nós, daqui 30, 40 anos. Poderíamos ser nós brigando sobre pombos e segurando mãos enrugadas e rindo de piadas internas de décadas. Mas joguei isso fora. E vivo todo dia com o peso dessa escolha. Se pudesse voltar, se tivesse máquina do tempo, voltaria para aquele café e diria não vou te deixar, foda-se meu pai. Foda-se minha carreira. Foda-se tudo que não seja você. Mas não posso voltar. Só posso seguir em frente, carregando arrependimento e amor não correspondido como cruzes gêmeas. Gabi. Theo tinha lágrimas nos olhos. Mas sabe o que é engraçado? Acabamos sendo aquele casal. Ainda não idosos, ainda não alimentando pombos, mas... Gabriel entrelaçou dedos com os de Theo. Temos piadas internas, temos futuro planejado, temos tudo que eu escrevi sobre com tanta desesperança. Conseguimos apesar de tudo. Deveríamos queimá-las? Theo sugeriu. Algum tipo de ritual de encerramento do passado? Gabriel considerou, depois negou. Não. Acho que deveríamos manter. Não como relíquias de dor, mas como lembretes. De onde viemos, do que sobrevivemos, de quanto valeu a pena não desistir mesmo quando parecia impossível. Bastante profundo para domingo chuvoso. Aprendi com melhor. Você me ensinou a sentir as coisas em vez de apenas analisar. E você me ensinou que estrutura não é prisão, que planejamento pode coexistir com espontaneidade. Guardaram as caixas juntos, lado a lado em prateleira alta do armário. Não esquecidas, mas não mais dominantes. Passado honrado, mas não vivido. 5 anos após Lisboa, Gabriel tinha 47. Theo, 45. A vida tinha se estabelecido em ritmo que ambos amavam. Gabriel consultava apenas para casos que achava interessantes. Dedicava resto do tempo a piano que ficava progressivamente menos horrível. A voluntariado que achava profundamente gratificante. A Theo. Theo havia se tornado nome respeitado em design gráfico, exposto em galerias importantes, mas ainda priorizava trabalhos pequenos que amava sobre contratos grandes que pagavam mais. Comemoraram o aniversário de 5 anos do reencontro voltando a Lisboa. Ficaram no mesmo hotel, visitaram mesmos lugares, mas dessa vez sem angústia do desconhecido. Dessa vez tinham certeza. No terraço onde conversaram pela primeira vez, Theo pegou caixa pequena do bolso. Gabriel sentiu o coração parar. Antes que entre em pânico, não é pedido de casamento.
Theo sorriu. Sei que você tem problemas com instituições tradicionais, mas é promessa. Dentro da caixa estavam 2 anéis simples de prata, cada um gravado por dentro com data. A data daquele primeiro reencontro em Lisboa 5 anos atrás. Promessa de que escolhemos isso todos os dias, Theo explicou. Promessa de que mesmo quando difícil, mesmo quando assustador, continuamos escolhendo nós. Promessa de que aprendemos com erros e não os repetimos. Gabriel não conseguiu falar, apenas assentiu, permitiu que Theo colocasse anel em seu dedo, colocou o outro no dedo de Theo. Eu te amo, conseguiu dizer finalmente. Amo o homem que você era, o homem que é, todos os homens que ainda vai se tornar. Amo nossa história bagunçada e difícil e linda. Amo que sobrevivemos 15 anos separados e ainda encontramos caminho de volta. Eu também te amo e agradeço todo dia que você foi corajoso o suficiente para falar comigo naquele bar, que não me deixou ir embora. Beijaram-se enquanto Lisboa se estendia abaixo deles, a cidade que testemunhou tanto fim quanto recomeço. De volta a São Paulo, vida continuou seu curso bonito e imperfeito. Mais anos se passaram. Envelheceram juntos graciosamente, cabelos grisalhos, linhas de expressão que contavam histórias de risos compartilhados. Adotaram um cachorro velho de abrigo que ninguém mais queria. Gabriel finalmente tocou peça completa de Chopin sem erros. E Theo chorou de orgulho. A mãe de Gabriel eventualmente se suavizou completamente. Especialmente depois de Gabriel e Theo ajudarem quando ela teve pneumonia e precisou de cuidados. Vocês cuidam melhor de mim do que eu merecia de você, ela admitiu em momento de vulnerabilidade. Dona Cecília se tornou segunda mãe para Gabriel. Convidava ambos para almoços de domingo, exibia fotos dos meus filhos para qualquer um que ouvisse. Não faltaram desafios. Recessão econômica que afetou o trabalho freelance de Theo. Susto de saúde quando Gabriel teve princípio de infarto, que felizmente foi controlado. Morte de amigos próximos, que lembraram ambos da fragilidade da vida. Mas enfrentaram tudo juntos, mãos dadas, lembrando de tudo que já sobreviveram. Em tarde qualquer, 10 anos após reencontro em Lisboa, Gabriel estava no quintal regando plantas que milagrosamente ainda estavam vivas. Theo saiu com café para ambos, e se sentaram juntos no banco que construíram juntos, torto mas funcional. Sabe no que estava pensando? Theo disse. Naquelas cartas, como foram escritas de lugares tão desesperançosos, como nós dois achávamos que nunca teríamos isso. E agora temos mais do que sonhamos ser possível. Você acha que suas escolhas de então, por mais dolorosas, foram necessárias? Para chegarmos aqui? Gabriel considerou honestamente. Não sei. Talvez eu precisasse perder você para valorizar completamente. Talvez precisássemos daqueles 15 anos para crescer nas pessoas que podiam fazer isso funcionar. Ou talvez seja só racionalização para justificar desperdício. Ele apertou mão de Theo. Mas sei isso. Não mudaria onde estamos agora por nada. E se dor do passado foi preço para presente, valeu cada segundo. Romântico. Aprendi com melhor. Sol se pôs enquanto ficavam sentados ali. Nem jovens nem velhos. Apenas 2 homens que amaram e perderam, e se reencontraram, e construíram algo belo dos escombros. 2 homens que escreveram dezenas de cartas que nunca enviaram, mas que finalmente encontraram coragem para viver palavras que escreveram. E quando levantaram para entrar, mãos entrelaçadas como sempre, Gabriel olhou para trás uma última vez. Viu fantasmas de quem foram, homens mais jovens cheios de medo e arrependimento. Acenou para eles gentilmente, agradecendo pela dor que os trouxe até aqui. Então fechou a porta e entrou em casa, onde Theo já estava colocando música e iniciando dança desajeitada que sempre fazia Gabriel rir. Onde o futuro se estendia à frente, não perfeitamente claro, mas perfeitamente deles. Onde cartas não enviadas finalmente tinham encontrado seus destinatários, não através de correio, mas através de tempo e persistência e coragem de tentar de novo. E onde amor, depois de tudo, tinha vencido.